O milionário enfrenta 3 histórias de terror com a mendiga negra em relatos assustadores. Henrique sempre teve uma vida que parecia saída de filme. Carrões, festas, viagens ao redor do mundo. Milionário aos 35, ele achava que nunca veria nada que tirasse o sono dele. Mas tudo mudou na hora em que recebeu a notícia. Uma antiga propriedade familiar, perdida no meio do nada, numa região que até Google parecia evitar, agora era dele, o casarão, envolto em árvores retorcidas e uma neblina quase constante, mal deixava o sol entrar. A primeira vez que pisou lá, o ar parecia pesado, úmido e cortante. Não demorou para ele ouvir histórias de terror que pulsavam nas paredes gastas. Relatos sobre uma tal mendiga negra, uma figura que, segundo rumores da vila vizinha, aparecia nas noites sem lua para amaldiçoar quem ousasse pisar na terra da antiga dona, Ordália. Quando Henrique abriu a porta, o rangido áspero ecoou como ela os conduziu ao porão, onde velas tremeluziam e espalhou cinzas pelo chão em padrões circulares. As palavras dela soavam como um encantamento antigo, uma música estranha que fazia o coração de Henrique pular no peito. Enquanto as horas passavam, objetos mexiam sozinhos, sussurros gelados serpenteavam os corredores. Diante deles, como sombras do passado, surgiram as gêmeas Tainá e Noemi, aparições silenciosas, com os rostos marcados pela tristeza profunda. Os olhos vazios imploravam por justiça ou por esquecimento. Ninguém sabia ao certo qual das duas coisas. A ilustre Dona Ordália, cuja morte fora cercada de mistérios e segredos, parecia pulsar no próprio ar do casarão. Com cada peça do quebra-cabeça sombria que Henrique e a menina montavam, um aperto no peito crescia, junto com um frio que subia pela coluna. As paredes, impregnadas de dor e abandono, sussurravam a verdade que ninguém queria ouvir. Entre essas paralisados, olharam ao redor, sentindo o medo apertar a garganta, o coração batendo acelerado. Era só o começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera na casa se tornou ainda mais pesada. O grito dilacerante ecoava nos corredores, atravessando os ecos de medo e desespero que já habitavam o casarão. Henrique e as crianças se entreolharam, paralisados, como se o som tivesse cortado o ar. As paredes esperavam, como se quisessem revelar algum segredo obscuro. Mas naquele momento, tudo o que Henrique conseguia pensar era no grito. Ele se afastou da caixa de cartas, o mistério que havia lhe prometido uma revelação, e tentou encontrar a origem daquele som. Acordou um instinto primitivo dentro dele, a necessidade de proteger. A luz da vela tremeluziu, jogando sombras que dançavam em todas as direções, e de repente, uma batida forte ecoou no chão de madeira. Eles se aproximaram, hesitantes. Com o coração acelerado, Henrique colocou a mão na maçaneta da porta do porão.
Ao abrir a porta, um cheiro de mofo forte invadiu suas narinas, fazendo-o tossir. A penumbra era densa, quase como se algo estivesse esperando por eles nas sombras. E então, lá estava ela, a mendiga negra. Seu rosto pálido e as roupas esfarrapadas a tornavam uma visão ainda mais aterradora do que os rumores haviam sugerido. Ela fixou os olhos em Henrique, atravessando-o como um raio. Mas não a deixe aqui. A voz dela estava tão carregada de pânico que Henrique sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Ele se virou e seu coração parou. Lorena, a jovem excêntrica, não era quem parecia. Seu sorriso, antes tão sedutor, agora revelava uma malícia que fez o sangue de Henrique gelar. Com um movimento rápido, ela ergueu um objeto brilhante. Uma faca pequena, refletindo a luz das velas. Vocês não deviam ter vindo. Agora tem que pagar o preço. Olhando para Ícaro e a menina, Henrique sentiu o mundo desabar. Ele ouviu rumores, palavras sussurradas entre as paredes, e agora tudo fazia sentido. As gêmeas, Ordália, a maldição. Era tudo um plano de Lorena. Os rostos das crianças se tornaram brancos como folhas de papel, e o ar parecia estrangular. A pochete dela estava repleta de amuletos estranhos, símbolos de um ritual que ele não compreendia, mas que sabia que não era bom. Vocês achavam que estavam aqui para descobrir a verdade. Não, estavam aqui para se tornarem parte dela. Ela avançou e Henrique sentiu sua sanidade soltar-se. O medo era como um mar revolto, as ondas o arrastando para baixo. Ele e as crianças recuaram, mas a mendiga negra era apenas uma sombra ao fundo, observando. Era Lorena quem tinha o poder, quem havia maldito tudo. O que Henrique havia considerado como saber estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda maior. Um grito se desprendeu de sua garganta, mas só o vento forte respondeu. Em um ato de desespero, ele agarrou a menina pela mão e começou a correr. Mas a porta se fechou na sua frente, como se a casa estivesse viva, e todo o horror que tinham enfrentado antes parecia pequeno agora. Com aquele novo seu retrospecto, a jornada que antes parecia de descoberta, agora se torna uma corrida pela sobrevivência. Lorena passava a cada segundo, rindo, e Henrique sentiu sua mente girar. O que ela queria? E a mendiga negra? O que estavam escondendo deles? Ele não sabia, mas havia uma treva dentro daquela casa que nenhum deles compreendia. Uma treva que queimava em sua própria cegueira, prometendo uma revelação que poderia ser mortal. A única certeza que tinha era que a casa não os deixaria escapar tão facilmente. A atmosfera na casa se tornou ainda mais pesada. O grito dilacerante ecoava nos corredores, atravessando os ecos de medo e desespero que já habitavam o casarão. Henrique e as crianças se entreolharam, paralisados, como se o som tivesse cortado o ar. O olhar da menina refletia terror absoluto, enquanto Ícaro a puxava para trás, buscando proteção. O silêncio que se seguiu era quase palpável. As paredes esperavam, como se quisessem revelar algum segredo obscuro. Mas naquele momento, tudo o que Henrique conseguia pensar era no grito. O instinto de proteger pulsava dentro dele, uma chama quente em meio à escuridão. A luz da vela tremeluziu, jogando sombras que dançavam em todas as direções. Ele avança, coração acelerado. E então,
Ela estava ali, a mendiga negra. Seu rosto pálido e roupas esfarrapadas tornavam-na ainda mais aterradora do que os rumores haviam sugerido. A figura dela fixou os olhos em Henrique, um olhar profundo que parecia atravessá-lo. Mas antes que pudesse reagir, a menina começou a gritar, apontando para trás dele. Não a deixe entrar! Não a deixe aqui! A voz dela estava carregada de desespero, e um arrepio percorreu a coluna de Henrique. Ele se virou, e seu coração parou. Lorena, a jovem excitante que parecia tão intrigante, não era quem parecia. Seu sorriso, antes sedutor, agora exibia uma malícia, algo doentio. Com um movimento rápido, ela erguia um objeto brilhante, uma faca pequena, refletindo a luz das velas. Vocês não deveriam ter vindo. Agora terão que pagar o preço. O olhar de Ícaro e da menina se tornava pânico puro. Um calor insuportável subia pela pele de Henrique, a adrenalina estourando em suas veias. Ele se lembrava das histórias sobre Ordália, da mendiga negra, da maldição que cercava aquela casa. Era tudo real, e isso significava que eles estavam em perigo. Ele não achava que poderia ser pior até ouvir um novo grito, desta vez ecoando de outro lugar da casa. Henrique! A voz vinda do fundo do corredor era inconfundível. Era a mãe de Ícaro. No momento em que ele percebeu, a expressão de Lorena se transformou em um sorriso maligno. Você não sabia? A casa tem seus segredos. E a verdade é que o que aconteceu aqui há muito, muito tempo ainda vive. A voz dela soou como veneno. E Henrique sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Ícaro, que agora parecia pálido, quase invisível. As vozes de machucados, a memória da mendiga, tudo se misturava em uma cacofonia ensurdecedora. Você precisa ir, Henrique. A casa não vai deixá-lo sair. A menina gritava, mas Henrique estava paralisado. Não era apenas a faca que Lorena apontava. Era a verdade oculta. Afinal, a casa não era só um velho casarão esquecido. Era um juiz, um carcereiro e talvez, só talvez, uma sentenciadora. De repente, no fundo do corredor, outra figura aparece entre as sombras, a mãe de Ícaro. Mas algo estava errado. Seu olhar era vazio, distante, e quando ela partiu às sombras, Henrique reconheceu a mesma tristeza que havia visto nas gêmeas. Ajude-a, Henrique. Uma voz dela sussurrou como um eco. Um choque percorreu Henrique. A verdade invadia sua mente como uma onda. Ele não compreendia. O que sua mãe tinha a ver com aquilo? Você está perdida. Não pode ficar aqui, ele gritou. Mas suas palavras ecoaram sem impacto. Era Lorena quem o aguardava, e a expressão dela trinchava o suspense dentro da casa. Você e ela são mais parecidos do que imagina, Henrique. Sem saber, vocês estão atados a esta maldição. O mundo pareceu girar. Os gritos, os ecos, a verdade que começava a despontar como um pesadelo mortal, tudo combinado em uma única sensação de horror e urgência. Enquanto a faca subia, a casa começou a tremer, um convite à desesperança. Todos os segredos estavam prestes a ser revelados, mas o que significava isso para Henrique e os outros? O que estava escondido atrás de cada parede daquele casarão? Ele sentiu que a superfície da realidade começava a rachar. O que começara como um simples temor
Agora era um desespero sem fim, e a única certeza era que eles deviam encontrar uma saída, antes que o horror deixasse de ser uma história e se tornasse uma realidade. O mundo parecia girar. A tensão no ar era quase palpável. O eco dos gritos ainda reverberava. Mas um novo som, uma batida suave e insistente, começou a se destacar, vindo do fundo do corredor escuro. Henrique sentiu que não era um simples medo. Havia algo mais profundo ali. Uma camada de horror que desvendava um mistério interligado. Quem é você, Lorena? Henrique gritou, a voz trêmula. A jovem lançou um olhar sardônico, como se ele fosse um infantil perdido na escuridão. Você realmente não sabe? Todos aqui têm uma dívida a saldar. E então, como se uma maré a puxasse, a verdadeira origem de Lorena começou a emergir da sombra. Eu sou guardiã das histórias, Henrique. Tudo isso é seu. A maldição, a memória das almas perdidas. Você não é um estranho. Você pertence a este lugar. Sua história está entrelaçada com a da Mansion. As palavras dela eram como flechas, perfurando o coração de Henrique. Ele olhou para as crianças e sentiu um nó na garganta. Como assim? O que você quer dizer com pertencer? A confusão tomou conta dele. Em um momento, sentindo-se como um intruso, agora tudo parecia colidir em uma revelação devastadora. Você esqueceu, não? A sua avó, Ordália, era sua ancestral. Você carrega a mesma maldição. Lorena avançou um passo, a faca reluzindo como um aviso. Os ecos da sua família gritam por justiça. E agora é hora de escolher. Um frio intenso subiu pela coluna de Henrique. As palavras dele ecoaram em sua mente, abrigando lembranças esquecidas de histórias que sua avó contava sobre a antiga casa e a maldição que cercava sua linhagem. Ele nunca pensou que tudo aquilo fosse real. E aí, uma sombra através da porta do corredor se transformou em uma figura familiar. Era a mãe de Ícaro, mas não era a mesma. Algo mudara em seus olhos, uma certeza sombria. Henrique, ela disse, uma fragilidade evidente na voz. Você precisa lembrar. Você é parte disso. O que aconteceu às gêmeas, à Ordália? Tudo começou com você. Henrique estremeceu. Sua lembrança da infância preenchia-se de visões distorcidas. Um retrato em um velho álbum de família. Um olhar carregado de tristeza. O peso da realidade se tornava esmagador. Não posso ser parte disso. Mas você já é. E a mendiga, ela não é um monstro, é a guardiã, uma proteção que você precisa aprender a compreender. O desespero tomava conta de cada palavra da mãe de Ícaro. Os olhos de Lorena reluziram com fogo. Simplesmente não se esqueça do que você é, Henrique. A única forma de quebrar esse ciclo é enfrentando a verdade. Mas esteja preparado, porque a escuridão não se revela sem um preço. A tensão se tornava insuportável. O medo e a raiva misturavam-se em tormento sem fim. De repente, um grito ensurdecedor cortou o ar, reverberando por cada canto daquela casa antiga. Era uma voz familiar, mas distante como um eco do passado. A porta do porão se abriu com um estrondo, e uma silhueta emergiu das sombras, uma figura que Henrique nunca pensou ver novamente. Ordália, ele sussurrou, e a realidade pareceu se estilhaçar.
o que estava acontecendo. O que mais ele não sabia? As crianças ficaram em choque. Suas expressões estavam congeladas. A verdade lhe esmagava. E a conexão familiar daquele lugar tornava tudo mais aterrorizante. A mendiga negra ficou observando. Foi então que tudo começou a fazer sentido de uma maneira que Henrique jamais imaginou. Ordália, a ancestral, de pé diante dele, entrelaçando as vidas deles em um ciclo interminável de dor e desespero. Você é a chave, Henrique. Agora temos que ativar a memória. O que você limpar será seu fardo. Olhou para cada rosto ao seu redor, impotente. O que isso significava? A casa respirava em um lamento coletivo, e a fresta de esperança parecia ser engolida pelo horror à espreita. Agora, a batalha não era apenas contra Lorena e o desconhecido, mas uma luta para entender quem realmente era. O que Henrique havia se tornado e o que ele teria que sacrificar para salvar aqueles que estavam presos nesta maldição. Diante de tudo, uma única pergunta lhe consumia. Ele estava pronto para descobrir a verdade? Henrique estava paralisado. A casa ao redor parecia... Ordália, a ancestral, estava diante dele, e a confusão em seu coração estava prestes a se transformar em desespero. Ele não queria acreditar na verdade que estava se formando aos seus pés, mas a urgência pulsava em seu peito como um tambor. Lorena ficou em silêncio observando a interação. Havia um brilho maligno em seus olhos, e Henrique sentia que ela sabia algo que ele ainda não tinha descoberto. Você precisa decidir, Henrique, ela gritou, a voz reverberando nas paredes do casarão. A faca reluzia, um símbolo de um pacto que parecia escapar de seu controle. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um novo som interrompeu a cena. Um estrondo, vindo do porão. A porta se abriu com um rangido ensurdecedor, e a figura de um homem surgiu, coberto por sombras. Era Dennis, o colega de escola que ele temia, mas não tinha como esperar que ele, a essa altura, estivesse envolvido com tudo isso. Você não deveria ter voltado. Henrique, Dennis disse, em um tom que misturava raiva e eu. Você tem que entender que esta casa não é só sua. Pertence a todos nós agora. E sua avó, ela me deixou entrar. O tempo pareceu parar. Henrique sentiu que seu mundo desabava. O quê? Deixou entrar? As palavras saíram como sussurros exasperados. Você conhece a verdade? O que você está fazendo aqui? Denise deu um passo à frente, um olhar frenético cruzando sua expressão. Você não sabe quem eu sou, não é? Nós somos da mesma linhagem. Ordália e eu. Temos um pacto, e agora é hora de reivindicar o que é nosso. Henrique ficou sem palavras. Tudo o que acreditava saber, os medos que o assombravam, agora pareciam pequenos diante daquela revelação. Não pode ser verdade. Você está mentindo. Ele olhou em volta, buscando apoio nas crianças, mas as expressões delas estavam congeladas em horror. O que você acha que Lorena faz aqui? Ela me trouxe de volta. Eu sou parte deste ciclo, assim como você. A confissão de Dennis cortou como uma faca. A história não era apenas uma maldição. Agora parecia uma teia intrincada de traições, familiares e alianças obscuras. O peso de suas palavras fazia o ar parecer mais denso. No fundo, a mendiga negra observava, uma sentinela do destino. Sua presença, que antes parecia aterradora, agora se revelava como um enigma.
O que estava guardado atrás de seus olhos penetrantes? Um propósito oculto, talvez. Seria algo ligado ao pacto que Dennis mencionava. A tensão era palpável. Lorena sorriu, um sorriso que fazia o estômago de Henrique se contorcer. Você não vê? Este é o seu momento, Henrique. O destino não espera. Ela se aproximou, a faca ainda em sua mão, brilhando com uma luz quase sobrenatural. Escolha lado ou fique no caminho. A casa não tem compaixão por quem hesita. O horror ia além do que Henrique poderia imaginar. Ele se sentiu encurralado e todo seu ser gritava para correr, mas não podia deixar as crianças para trás. Ele precisava de uma saída e, mais importante, precisava desvendar a verdade que agora estava diante dele. Dennis, Ordália, a maldição, tudo estava interligado. Que maldição é essa? Ele gritou, sua voz quebrando, um pedido desesperado por respostas. A casa pareceu responder com um sussurro, cada rabo de sombra se movendo de forma misteriosa. Não vai haver saída se você não aceitar seu legado, Henrique. Dennis insistiu, sua voz ecoando, misturando-se com o silêncio opressivo do casarão. A verdade é seu fardo, mas também é sua força. A revelação do pacto queimava em sua mente, cada palavra como uma faísca. Algo dentro dele começou a se agitar. E antes que pudesse pensar, começou a conectar os pontos. As histórias de sua avó, a presença da mendiga, o silêncio das gênias. Tudo convergia para um único momento. E então, no auge do terror e confusão, uma série de imagens se precipitaram em sua mente. Henrique sentiu-se varrido por uma onda de emoções. Se tudo aquilo fosse verdade, se Dennis realmente fizesse parte da mesma linha de sangue, que lugar ele teria naquele conflito? E o que a casa queria dele? Qual seria o preço da liberdade? Eu não posso, ele murmurou. Não posso me envolver nesse ciclo. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, a casa parecia tremer. Algo estava prestes a se romper. Enquanto a tensão crescia, uma sombra se projetou no fundo do porão. Os rostos de Ícaro e da menina estavam preenchidos de medo, mas também de esperança. Eles acreditavam nele, e com essa crença, Henrique deu um passo à frente, se preparando para enfrentar o que viria a seguir. A voz de Ordália ecoou em sua mente, chamando-o. A decisão estava prestes a ser tomada. Você está pronto para descobrir a verdade, Henrique? A pergunta vinha de todos os lados, como se o casarão mesmo estivesse questionando. Ele não sabia se conseguiria, mas a realidade estava prestes a descompactar diante dele em um turbilhão de segredos e revelações. E no momento em que uma nova batida ressoou, mais forte e feroz do que antes, ele soube que a verdade estava prestes a explodir, mudando tudo para sempre. Henrique estava paralisado. A casa ao redor parecia respirar, com um novo fôlego, como se cada parede estivesse atenta, pronta para revelar seus segredos mais sombrios. Ordália, a ancestral, estava diante dele, e a confusão em seu coração estava prestes a se transformar em desespero. Ele não queria acreditar na verdade que estava se formando aos seus pés, mas a urgência pulsava em seu peito como um tambor. Lorena ficou em silêncio, observando a interação. Havia um brilho maligno em seus olhos, e Henrique sentia que ela sabia algo que ele ainda não tinha descoberto.
Você precisa decidir, Henrique. Ela gritou, a voz reverberando nas paredes do casarão. A faca reluzia. O colega de escola que ele temia. Mas não tinha como esperar que ele, a essa altura, estivesse envolvido com tudo isso. Você não deveria ter voltado, Henrique, Denise disse, em um tom que misturava raiva e euforia. Ele levantou as mãos, como se estivesse tentando controlar a situação. Você tem que entender que esta casa não é só sua, pertence a todos nós agora. E sua avó, ela me deixou entrar. O tempo pareceu parar. Henrique sentiu que seu mundo desabava. O que deixou entrar? As palavras saíram como sussurros exasperados. Você conhece a verdade? O que você está fazendo aqui? Denise deu um passo à frente, um olhar frenético cruzando sua expressão. Você não sabe quem eu sou, não é? Nós somos da mesma linhagem. Ordália e eu temos um pacto. E agora é hora de reivindicar o que é nosso. Henrique ficou sem palavras. Tudo o que acreditava saber, os medos que o assombravam, agora pareciam pequenos diante daquela revelação. Não pode ser verdade. Você está mentindo. Ele olhou em volta, buscando apoio nas crianças. Mas as expressões delas estavam congeladas em horror. O que você acha que Lorena faz aqui? Ela me trouxe de volta. Eu sou parte deste ciclo, assim como você. A confissão de Denise cortou como uma faca. A história não era apenas uma maldição. Agora parecia uma teia intrincada de traições familiares e alianças obscuras. O peso de suas palavras fazia o ar parecer mais denso. No fundo, a mendiga negra observava, uma sentinela do destino. Sua presença, que antes parecia aterradora, agora se revelava como um enigma. O que estava guardado atrás de seus olhos penetrantes? Um propósito oculto. Talvez. Seria algo ligado ao pacto que Denise mencionava? A tensão era palpável. Lorena sorriu. Um sorriso que fazia o estômago de Henrique se contorcer. Você não vê? Este é o seu momento, Henrique. O destino não espera. Ela se aproximou, a faca ainda em sua mão, brilhando com uma luz quase sobrenatural. Escolha um lado ou fique no caminho. A casa não tem compaixão por quem hesita. O horror ia além do que Henrique poderia imaginar. Ele se sentiu encurralado e todo o seu ser gritava para correr. Mas não podia deixar as crianças para trás. Ele precisava de uma saída e, mais importante, precisava desvendar a verdade que agora estava diante dele. Denise, Ordália, a maldição. Tudo estava interligado. Que maldição é essa? Ele gritou, sua voz quebrando, um pedido desesperado por respostas. A casa pareceu responder com um sussurro, cada rabo de sombra se movendo de forma misteriosa. Não vai haver saída se você não aceitar seu legado, Henrique. Denise insistiu, sua voz ecoando, misturando-se com o silêncio opressivo do casarão. A verdade é seu fardo, mas também é sua força. Então tudo mudou. De repente a luz das velas começou a piscar freneticamente, e o chão sob seus pés tremeu. A atmosfera pesou como chumbo, e uma sombra mais profunda dançou entre os... A mendiga negra levantou os braços, e com um sussurro gutural fez ecoar um som visceral,
como se a casa respondesse ao seu chamado. E então, em um movimento explosivo, os ecos de vozes infantis começaram a surgir de toda parte, em um coro ensurdecedor que fazia o sangue de Henrique gelar. Liberte-nos! Liberte-nos! Não! Lorena gritou, os olhos arregalados de pavor. Ela fez movimento para trás, a faca tremendo em sua mão. Não pode ser. Isso não estava nos planos. A tensão rompeu em uma atividade frenética. As paredes se contorceram, as sombras dançaram em chamas, e de repente, a figura de uma mulher apareceu ao lado da mendiga. Era a mãe de Ícaro, mas havia algo quente e iluminado em sua presença. Henrique, aqui, você é o escolhido. Só você pode quebrar essa maldição. Henrique sentiu um calor aquecer seu peito, uma compreensão instintiva. Ele sabia que Ordália não era apenas uma ancestral. Ela era uma parte de si mesmo, uma chama antiga ardendo em seu interior. Isso é uma armadilha! Gritou apontando para Denis. Você estava usando a mãe dele. Mas, enquanto falava, uma sombra gigante emergiu do chão, uma nova presença, maliciosa e irresistível. Era Denis, mas algo mudara dentro dele. Nesse jogo, todos nós temos camadas, Henrique, e eu sou o que você precisa temer. Você não reconhece a verdadeira natureza de Ordália. Ela não é a guardiã do passado, e sim a condenadora do futuro. As revelações explodiram em sua mente e empurrou o chão abaixo deles, revelando um fossado profundo. Quanto mais falavam, mais a atmosfera se enchia de choques inesperados. Cada palavra acendia novas chamas de caos. Agora, a luta não era apenas sobre libertação, mas sobre substâncias que raiz haviam unidas. E no estalar de uma luz ofuscante, algo se rompeu. Uma barreira, um eco de tempo, que os fez juntos na escuridão. O chão cedeu, e todos foram absorvidos em um vórtice, planetas colidindo. Mas antes de tudo se apagar, uma única pergunta ecoou entre eles. Quem realmente era Henrique? Um estrondo vindo do porão. A porta se abriu com um rangido ensurdecedor, e a figura de um homem surgiu, coberto por sombras. Era Denis, o colega de escola que ele temia. Mas não tinha como esperar que ele, a essa altura, estivesse envolvido com tudo isso. Você não deveria ter voltado, Henrique, Denis disse, em um tom que misturava raiva e euforia. Ele levantou as mãos, como se estivesse tentando controlar a situação. Você tem que entender que esta casa não é só sua. Pertence a todos nós agora. E sua avó, ela me deixou entrar. O tempo pareceu parar. Henrique sentiu que seu mundo desabava. O quê? Deixou entrar? As palavras saíram como sussurros exasperados. Você conhece a verdade? O que você está fazendo aqui? Denis deu um passo à frente, um olhar frenético cruzando sua expressão. Você não sabe quem eu sou, não é? Nós somos da mesma linhagem. Ordália e eu temos um pacto, e agora é hora de reivindicar o que é nosso. Henrique ficou sem palavras. Tudo o que acreditava saber, os medos que o assombravam, agora pareciam pequenos diante daquela revelação. Não, não pode ser verdade. Você está mentindo.
Ele olhou em volta, buscando apoio nas crianças, mas as expressões delas estavam congeladas em horror. O que você acha que Lorena faz aqui? Ela me trouxe de volta. Eu sou parte deste ciclo, assim como você. A confissão de Dennis cortou como uma faca. A história não era apenas uma maldição. Agora parecia uma teia intrincada de traições familiares e alianças obscuras. O peso de suas palavras fazia o ar parecer mais denso. No fundo, a mendiga negra observava, uma sentinela do destino. Sua presença, que antes parecia aterradora, agora se revelava como um enigma, o que estava guardado atrás de seus olhos penetrantes. Um propósito oculto, talvez? Seria algo ligado ao pacto que Dennis mencionava? A tensão era palpável. Lorena sorriu, um sorriso que fazia o estômago de Henrique se contorcer. Você não vê? Este é o seu momento, Henrique. O destino não espera. Ela se aproximou, a faca ainda em sua mão, brilhando com uma luz quase sobrenatural. Escolha um lado ou fique no caminho. A casa não tem compaixão por quem hesita. O horror ia além do que Henrique poderia imaginar. Ele se sentiu encurralado e todo o seu ser gritava para correr. Mas não podia deixar as crianças para trás. Ele precisava de uma saída. E mais importante, precisava desvendar a verdade que agora estava diante dele. Dennis, Ordália, a maldição, tudo estava interligado. Que maldição é essa? Ele gritou, sua voz quebrando, um pedido desesperado por respostas. A casa pareceu responder com um sussurro, cada rabo de sombra se movendo de forma misteriosa. Não vai haver saída se você não aceitar seu legado, Henrique. Dennis insistiu, sua voz ecoando, misturando-se com o silêncio opressivo do casarão. A verdade é seu fardo, mas também é sua força. Então, tudo mudou. De repente, a luz das velas começou a piscar freneticamente, e o chão sob seus pés tremeu. A atmosfera pesou como chumbo, e uma sombra mais profunda dançou entre os rostos, engolindo a luz. A mendiga negra levantou os braços, e um sussurro gutural fez ecoar um som visceral, como se a casa respondesse ao seu chamado. E então, em um movimento explosivo, os ecos de vozes infantis começaram a surgir de toda parte. Em um coro ensurdecedor que fazia o sangue de Henrique gelar. Liberte-nos! Liberte-nos! Não! Lorena gritou, os olhos arregalados de pavor. Ela fez movimento para trás, a faca tremendo em sua mão. Não pode ser! Isso não estava nos planos! A tensão rompeu em uma atividade frenética. As paredes se contorceram, as sombras dançaram em chamas, e de repente, a figura de uma mulher apareceu ao lado da mendiga. Era a mãe de Ícaro, mas havia algo quente e iluminado em sua presença. Henrique! Aqui! Você é o escolhido! Só você pode quebrar essa maldição! Henrique sentiu um calor aquecer seu peito, uma compreensão instintiva. Ele sabia que Ordália não era apenas uma ancestral. Ela era uma parte de si mesmo, uma chama antiga ardendo em seu interior. Isso é uma armadilha, gritou, apontando para Dennis. Você estava usando a mãe dele. Mas enquanto falava, uma sombra gigante emergiu do chão. Uma nova presença, maliciosa e irresistível. Era Dennis. Mas algo mudará dentro dele. Nesse jogo, todos temos camadas, Henrique. E eu sou o que você precisa temer. Você não reconhece a verdadeira natureza de Ordália?
Ela não é a guardiã do passado, e sim a condenadora do futuro. As revelações explodiram em sua mente e empurrou o chão abaixo deles, revelando um fossado profundo. Quanto mais falavam, mais a atmosfera se enchia de choques inesperados. Cada palavra acendia novas chamas de caos. Agora, a luta não era apenas sobre libertação, mas sobre substâncias que raiz haviam unidas. E no estalar de uma luz ofuscante, algo se rompeu. Uma barreira, um eco de tempo que os fez juntos na escuridão. O chão cedeu, e todos foram absorvidos em um vórtice, planetas colidindo. Mas antes de tudo se apagar, um estalo final ecoou. E então, a verdade veio à tona. No instante em que a luz invadiu tudo, Henrique sentiu uma dor aguda na mão. Ele olhou e viu a faca de Lorena cravada em sua palma. O sangue escorreu, a dor pulsou, e a última coisa que viu foram os olhos de Dennis, uma mistura de simpatia e traição. Agora você sabe quem você realmente é, Dennis sussurrou, enquanto a casa começava a se... E naquele momento, a memória de Ordália, um rastro de choques, se misturou ao seu próprio passado. E a única certeza que restava era que a verdadeira batalha apenas começara. Moedas de liberdade começam a se moldar, mas com um preço que Henrique ainda não entendia. O que mais havia escondido nas trevas da mansão? Henrique estava paralisado. A casa ao redor parecia respirar com um novo fôlego, como se cada parede estivesse atenta, pronta para revelar seus segredos mais sombrios. Ordália, a ancestral, estava diante dele, e a confusão em seu coração estava prestes a se transformar em desespero. Ele não queria acreditar na verdade que estava se formando aos seus pés, mas a urgência pulsava em seu peito como um tambor. Lorena ficou em silêncio, observando a interação. Havia um brilho maligno em seus olhos, e Henrique sentia que ela sabia algo que ele ainda não tinha descoberto. Você precisa decidir, Henrique, ela gritou, a voz reverberando nas paredes do casarão. A faca reluzia, um estrondo, vindo do porão. A porta se abriu com um rangido ensurdecedor, e a figura de um homem surgiu, coberto por sombras. Era Dennis, o colega de escola que ele temia, mas não tinha como esperar que ele, a essa altura, estivesse envolvido com tudo isso. Você não deveria ter voltado, Henrique, Dennis disse, em um tom que misturava raiva e euforia. Ele levantou as mãos, como se estivesse tentando controlar a situação. Você tem que entender que esta casa não é só sua. Pertence a todos nós agora. E sua avó, ela me deixou entrar. O tempo parecia parar. Henrique sentiu que seu mundo desabava. O quê? Deixou entrar? As palavras saíram como sussurros exasperados. Você conhece a verdade? O que você está fazendo aqui? Dennis deu um passo à frente, um olhar frenético cruzando sua expressão. Você não sabe quem eu sou, não é? Nós somos da mesma linhagem. Ordália e eu temos um pacto. E agora é hora de reivindicar o que é nosso. Henrique ficou sem palavras. Tudo o que acreditava saber, os medos que o assombravam, agora pareciam pequenos diante daquela revelação. Não pode ser verdade. Você está mentindo. Ele olhou em volta, buscando apoio nas crianças, mas as expressões delas estavam congeladas em horror. O que você acha que Lorena faz aqui? Ela me trouxe de volta. Eu sou parte deste ciclo, assim como você.
A confissão de Dennis cortou como uma faca. A história não era apenas uma maldição. Agora parecia uma teia intrincada de traições familiares e alianças obscuras. O peso de suas palavras fazia o ar parecer mais denso. No fundo, a mendiga negra observava, uma sentinela do destino. Sua presença, que antes parecia aterradora, agora se revelava como um enigma. O que estava guardado atrás de seus olhos penetrantes? Um propósito oculto, talvez? Seria algo ligado ao pacto que Dennis mencionava? A tensão era palpável. Lorena sorriu. Um sorriso que fazia o estômago de Henrique se contorcer. Você não vê? Este é o seu momento, Henrique. O destino não espera. Ela se aproximou, a faca ainda em sua mão, brilhando com uma luz quase sobrenatural. Escolha um lado ou fique no caminho. A casa não tem compaixão por quem hesita. O horror ia além do que Henrique poderia imaginar. Ele se sentiu encurralado e todo seu ser gritava para correr. Mas não podia deixar as crianças para trás. Ele precisava de uma saída e, mais importante, precisava desvendar a verdade que agora estava diante dele. Dennis, Ordália, a maldição. Tudo estava interligado. Que maldição é essa? Ele gritou, sua voz quebrando, um pedido desesperado por respostas. A casa parecia responder com um sussurro, cada rabo de sombra se movendo de forma misteriosa. Não vai haver saída se você não aceitar seu legado, Henrique. Dennis insistiu, sua voz ecoando, misturando-se com o silêncio opressivo do casarão. A verdade é seu fardo, mas também é sua força. Então tudo mudou. De repente, a luz das velas começou a piscar freneticamente, e o chão sob seus pés tremeu. A atmosfera pesou como chumbo, e uma sombra mais profunda dançou entre os rostos, engolindo a luz. A mendiga negra levantou os braços e, com um sussurro gutural, fez ecoar um som visceral, como se a casa respondesse ao seu chamado. E então, em um movimento explosivo, os ecos de vozes infantis começaram a surgir de toda parte, em um coro ensurdecedor, que fazia o sangue de Henrique gelar. Liberte-nos! Liberte-nos! Não! Lorena gritou, os olhos arregalados de pavor. Ela fez movimento para trás, a faca tremendo em sua mão. Não pode ser. Isso não estava nos planos. A tensão rompeu em uma atividade frenética. As paredes se contorceram, as sombras dançaram em chamas, e de repente a figura de uma mulher apareceu ao lado da mendiga. Era a mãe de Ícaro, mas havia algo quente e iluminado em sua presença. Henrique, aqui, você é o escolhido. Só você pode quebrar essa maldição. Henrique sentiu um calor aquecer seu peito, uma compreensão instintiva. Ele sabia que Ordália não era apenas uma ancestral, ela era uma parte de si mesmo, uma chama antiga ardendo em seu interior. Isso é uma armadilha, gritou, apontando para Dennis. Você estava usando a mãe dele. Mas, enquanto falava, uma sombra gigante emergiu do chão. Uma nova presença, maliciosa e irresistível, era Dennis. Mas algo mudara dentro dele. Nesse jogo, todos nós temos camadas, Henrique. E eu sou o que você precisa temer. Você não reconhece a verdadeira natureza de Ordália. Ela não é a guardiã do passado, e sim a condenadora do futuro. As revelações explodiram em sua mente e empurrou o chão abaixo deles,
revelando um fossado profundo. Quanto mais falavam, mais a atmosfera se enchia de choques inesperados. Cada palavra acendia novas chamas de caos. Agora, a luta não era apenas sobre libertação, mas sobre substâncias que raiz haviam unidas. E no estalar de uma luz ofuscante, algo se rompeu. Uma barreira, um eco de tempo que os fez juntos na escuridão. O chão cedeu, e todos foram absorvidos em um vórtice, planetas colidindo. Mas antes de tudo se apagar, um estalo final ecoou. E então a verdade veio à tona. No instante em que a luz invadiu tudo, Henrique sentiu uma dor aguda na mão. Ele olhou e viu a faca de Lorena cravada em sua palma. O sangue escorreu, a dor pulsou, e a última coisa que viu foram os olhos de Denis, uma mistura de simpatia e traição. Agora você sabe quem você realmente é, Denis sussurrou, enquanto a casa começava a se desintegrar ao seu redor. E naquele momento, a memória de Orbalha, um rastro de choques, se misturou ao seu próprio passado, e a única certeza que restava era que a verdadeira batalha apenas começara. Então, o silêncio tomou conta por um segundo eterno, e foi nesse silêncio que a voz da mendiga negra irrompeu como um trovão. Você é a última esperança, mas também a chave do apocalipse. Henrique cerrou os olhos, seu coração acelerado. O que você quer dizer com apocalipse? Olhos de horror se encontraram nas sombras. O chão tremia, a casa parecia se desintegrar, e ao mesmo tempo imagens começaram a surgir. Crianças rindo em um campo, o Mamu. Tudo isso se misturava com gritos, dor e escuridão. Ele estava vendo o passado, mas também o futuro. A casa não era só um lugar de maldição. Era um portal, uma conexão entre vidas torturadas e esperanças perdidas. O olhar de Denis estava repleto de desespero e desejo. Se você não fizer a escolha certa, Henrique, todos nós seremos tragados. Ele olhou para a faca cravada em sua mão, a hemorragia pulsando, e então compreendeu tudo. A herança que ele carregava não tratava apenas de histórias esquecidas. Era uma carga pesada, um legado de dor e esperança. E a questão pairava no ar. Ele teria coragem de quebrar esse ciclo, mesmo sabendo que o que estava em jogo era mais do que sua vida. Um grito ecoou na casa, e Henrique percebia que o tempo estava se esgotando. Ele precisaria agir, mas como? O passado e o futuro se entrelaçavam, e a presença da mendiga parecia esperar por sua resposta. O que ele escolheria naquele instante sombrio e decisivo? O que mais estava por vir? Henrique estava paralisado. A casa ao redor parecia respirar com um novo fôlego, como se cada parede estivesse atenta, pronta para revelar seus segredos mais sombrios. Ordália, ancestral, estava diante dele, e a confusão em seu coração estava prestes a se transformar em desespero. Ele não queria acreditar na verdade que estava se formando aos seus pés, mas a urgência pulsava em seu peito como um tambor. Lorena ficou em silêncio, observando a interação. Havia um brilho maligno em seus olhos, e Henrique sentia que ela sabia algo que ele ainda não tinha descoberto. Você não deveria ter voltado, Henrique. Denis gritou, em um tom que misturava raiva e euforia. Ele levantou as mãos, como se estivesse tentando controlar a situação.
Você tem que entender que esta casa não é só sua. Pertence a todos nós agora. E sua avó, ela me deixou entrar. O tempo parecia parar. Sentiu que seu mundo desabava. O quê? Deixou entrar? As palavras saíram como sussurros exasperados. Você conhece a verdade? O que você está fazendo aqui? Enes deu um passo à frente, um olhar frenético cruzando sua expressão. Você não sabe quem eu sou, não é? Nós somos da mesma linhagem. Ordalha e eu temos um pacto, e agora é hora de reivindicar o que é nosso. Henrique ficou sem palavras. Tudo o que acreditava saber, os medos que o assombravam, agora pareciam pequenos diante daquela revelação. Não pode ser verdade. Você está mentindo. Ele olhou ao redor, buscando apoio nas crianças. Os rostos delas estavam congelados em horror. Você não entende, Henrique. A verdade que segura essa casa não é só uma maldição. É um ciclo. A voz de Denis ecoou com uma força surpreendente. A mendiga, ela não é só uma guardiã. Ela é parte de nós. Neste momento, a atmosfera pesou. Uma onda de emoções invadiu Henrique. Ele não queria acreditar, mas as palavras de Denis soavam como um chamado sombrio. E aí, a casa inteira pareceu vibrar. Cada parede, cada sombra, pulando com uma energia que lhe era familiar. Chega! Lorena gritou, interrompendo a tensão. Sua faca refletia a luz tremulante das velas. Vocês não entendem que a casa controla tudo. Não há saída sem um sacrifício. Antes que pudesse processar a declaração, um clarão ofuscante surgiu do porão. E então, uma cena estonteante se desenrolou diante deles. Uma mulher, de cabelos brancos e olhos brilhantes, emergiu das sombras. Era a avó de Henrique. Henrique, meu querido, eu estou aqui. O impacto da visão fez a sala estremecer. Henrique mal conseguiu respirar. Vovó? Era um sussurro incrédulo. Ele sempre achou que estava perdido em histórias, mas ali estava ela, tão real como a dor em sua mão. Eu sabia que voltar era o que precisava, mas não pelos motivos que você pensa. Ela falou, a voz doce cortando o nevoeiro do medo. O que Denis diz é verdade. Todos estamos ligados a essa casa. Mas você é o único que pode decidir. O que você quer, Henrique? Os olhos se voltaram para Denis, aflitos. O que mais ele escondia? A cena à frente se desdobrou como um filme, e Henrique se viu em um labirinto de segredos. A casa estava viva, pulsando com a história deles, e a verdade estava prestes a ser revelada. Você não pode confiar nela. Denis gritou, a expressão de pânico misturada com raiva. Ela é a razão de tudo isso. A casa nunca deixaria você ir. Nunca. O olhar de Lorena se endureceu. Você está em perigo, Henrique. Escolha a verdade ou o silêncio. A enganadora maldição da família, outrora honrada, pesa nas suas escolhas. Neste instante, um eco sinistro percorreu o espaço. A luz piscou e, em meio à penumbra, um novo som se fez ouvir. Um lamento profundo, como se a casa estivesse gritando. Henrique sentiu um frio invadir seu corpo. Liberte-nos. O ciclo deve ser quebrado. As vozes infantis ressoaram mais uma vez, e Henrique parecia aprovado, assim como os olhos de sua avó se encheram de lágrimas de esperança e medo. E sem aviso, Denis avançou.
seus olhos fixos em Henrique. Se você quebrar a conexão, você nos perderá. Você não pode me deixar aqui. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra emergiu atrás da avó. Uma aura negra com dentes afiados e olhos vazios. O rosto de Henrique se contorceu em pavor. Quem é você? Eu sou o que sua avó jamais se atreveu a deixar para trás. A sombra sussurrou com uma voz gelada. E agora, Henrique, você é parte de mim para sempre. O horror atingiu Henrique como uma onda. Tudo o que acreditava se desmoronou. Segredos ocultos, traições familiares e uma maldição que parecia infinita. Ele estava preso, e ao mesmo tempo, a conexão entre todos os presentes se tornava mais evidente. Ele tinha que decidir. Libertar-se do ciclo ou confrontar a verdade que unia a Dennis, a sua avó e a própria casa. O sangue ardia em suas veias, e a única certeza era aqueles que ele amava poderiam não ser quem pensava. Neste momento crucial, tudo explodiu em um clarão ensurdecedor. E enquanto a escuridão avançava, uma última pergunta ecoou na mente de Henrique. Quem ele realmente era? Henrique sentiu o peso do momento, como se a casa inteira estivesse pressionando seu peito. Com a faca ainda cravada na palma da mão, o sangue escorria, um rastro vermelho em seu caminho para a verdade. A sombra maléfica pulsava, um monstro que não era apenas uma ameaça, mas parte de tudo o que era. Ele olhou para a avó e viu um reflexo de esperança. Um lembrete do que estava em jogo. Você é mais forte do que imagina, sua avó gritou, a voz poderosa atravessando os ecos do desespero. Liberte-se, Henrique. Mude o destino. As palavras dela vibravam na sala, crescendo em intensidade. Dennis, com seus olhos afundados em sombras, gritou: Você não pode fazer isso. Você vai destruir tudo. A cada segundo, os rosnados da escuridão se intensificavam. A casa, como se estivesse viva, começou a se contorcer, ecoando gritos perdidos de almas aprisionadas. A mendiga negra ergueu as mãos ao céu, como se invocasse forças ancestrais. Henrique, somente você pode quebrar o ciclo. Escolha. Havia uma ponte entre o passado e o futuro, e Henrique agora estava no centro dela. Ele podia ver as memórias se desenrolando, a dor, a traição, a culpa. À medida que olhava para Dennis, uma onda de compaixão o invadiu. O que você realmente quer, Dennis? Ele fez a pergunta que ecoava na sala. Dennis hesitou, as linhas do rosto afundando em um mar de emoções. Quero ser livre, como você, mas não posso fazer isso sem você. Abaixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. A luz da lâmpada oscilava, criando sombras que pareciam dançar. Henrique sentia o poder das escolhas pesando no ar. Então vamos juntos. Não estou disposto a continuar este ciclo maligno. Ele empurrou a dor na mão e, em um movimento firme, retirou a faca. A respiração dele ecoava em cada canto, como se a alma da casa estivesse ouvindo. A avó sorriu. E, ao mesmo tempo, a escuridão pareceu hesitar. Crie o seu próprio destino. Ele caminhou em direção à presença sombria que se aproximava, e a mão dele pulsou com energia. Liberte-se! Gritou, e as sombras começaram a se retrair. O chão, antes sólido, agora parecia ondular. Cada cimento quebrando as correntes de almas aprisionadas. E com uma explosão de luz, as vozes dos perdidos começaram a se juntar a um coro de libertação.
Obrigada, obrigada, repetiam, e as paredes da casa tremiam, como se estivessem sucumbindo a um poder que não podiam controlar. Denise estendeu a mão e Henrique a segurou. O contato era uma promessa. Vamos juntos quebrar esta maldição. Ordália se aproximou. Sua presença agora um farol de esperança. Você e sua voz podem ecoar além do que imagine, Henrique. A verdade e a luz sempre vencerão o escuro. As energias convergiam e, sem aviso, toda a casa se iluminou como nunca antes. As sombras eram liberadas. Os gritos ecoavam pelo espaço, até que um vácuo surgisse. Quando a luz dissipou lentamente, Henrique sentiu que havia mudado. Ele havia se libertado e, mais importante, libertado seu legado. Enquanto a casa se reduzia a uma memória, ele sabia que tinha feito a escolha certa. Não seria uma história de terror, mas um novo começo. Ele olhou para as crianças, ainda abaladas, mas agora esperançosas. Estamos livres. A mendiga negra assentiu uma vez, e com um último olhar para o casarão desmoronando, desapareceu em uma nuvem de esperança. Henrique sentiu um sopro de alívio. A liberdade estava ao seu redor. Mas uma pergunta ainda pairava. Estamos realmente livres? Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, uma nova jornada se formava, cautelosa e cheia de promessas. E com isso, chegou a hora de vocês, meus amigos. Não esqueçam, vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais aventuras para todos nós. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não deixem de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. O destino do canal depende de vocês.